que é a diferença que existe entre demência e doença de Alzheimer? Meu nome é Adecir Bispo, eu sou neurologista aqui em Santa Maria e nós vamos conversar sobre essas definições que são tão importantes para entender quando um paciente tem um comprometimento cognitivo. Então, a demência é quando o paciente ele perde a sua cognição de uma maneira grave, ao ponto de perder a capacidade de realizar tarefas complexas que antigamente ele conseguia fazer com facilidade. Então, um paciente tem um problema cognitivo grave. O que é problema cognitivo? É a perda de um domínio cognitivo, um comprometimento de um domínio cognitivo. Quais são esses domínios? Por exemplo, a memória. A memória é a capacidade de guardar uma informação e depois recuperar essa informação quando a gente precisa utilizar ela. Se eu tenho uma lesão numa região do cérebro que é responsável por guardar uma informação, eu vou perder essa capacidade. Logo, o paciente vai perder a capacidade de guardar memórias. A linguagem é um outro domínio cognitivo. A linguagem é a capacidade de comunicar uma ideia de dentro da minha cabeça para dentro da cabeça da outra pessoa, usando a voz, usando gestos, usando escrita e também entender o que a pessoa quer passar para mim por esses mesmos meios. Se eu tenho uma lesão numa região que é responsável pela linguagem, o paciente fica afásico, perde a capacidade de ter linguagem. Um outro domínio, as funções executivas, que são aqueles relacionados ao planejamento das nossas ações, a olhar uma situação e emitir um julgamento apropriado, a me adaptar a uma situação nova. Quando a pessoa perde esses domínios de uma maneira grave, o que é o grave? Agora ele já não consegue mais, por exemplo, ir no mercado sozinho fazer uma compra, ele não consegue mais sair da sua casa e se localizar na cidade, andar pelo centro, porque ele se perde. E esse comprometimento não é porque ele está cego, porque ele não consegue mais andar. É por conta de um comprometimento cognitivo, de um problema cognitivo. Então, isso é demência. O que causa a demência? Existem várias doenças que podem causar demência. Então, qualquer doença que provoque uma lesão no cérebro pode provocar demência. Por exemplo, o paciente levou um tiro na cabeça e lesou o seu cérebro, comprometeu aquelas regiões responsáveis pelos domínios cognitivos. A pessoa não morreu e depois de um tempo ele se recuperou, ele pode estar andando, ele pode comer, ele pode conversar, mas você conversa com ele e ele esquece daqui 5 minutos o que você falou, porque o tiro lesou a área da memória. Ele não consegue se expressar muito bem, porque o tiro também lesou a área da linguagem. Essa pessoa, por conta desses problemas, se sai sozinho de casa, se perde. Se ele for no mercado fazer uma compra, por exemplo, ele vai se perder, ele vai pagar dinheiro a mais, ele vai ser passado para trás. Então, essa pessoa tem uma demência. Qual que é a causa da demência dela? Foi o tiro que ela levou. No lugar de um tiro, se é um peptídeo, um pedaço de uma proteína que está se depositando no cérebro, e é isso que está causando a lesão daquelas áreas cerebrais responsáveis pelos domínios cognitivos. Então, essa pessoa tem uma demência provocada pelo acúmulo desse peptídeo. Se esse peptídeo é o beta-amiloide, que é o que provoca a doença de Alzheimer, então a pessoa tem uma demência provocada pela doença de Alzheimer. Às vezes os pacientes me perguntam, mas doutor, ele tem Alzheimer ou tem demência? Então essa pergunta é semelhante a você perguntar para uma pessoa, mas você é gaúcho ou você é brasileiro? O gaúcho já é brasileiro, mas nem todo brasileiro é gaúcho. Então o Alzheimer causa demência, mas nem toda demência é causada pelo Alzheimer. Quando é que a gente deve procurar um neurologista por uma preocupação sobre memória ou sobre comprometimento cognitivo? Se tem uma preocupação, não importa a idade, o ideal é que procure por um esclarecimento, porque às vezes não é nada de Alzheimer e a maioria das pessoas que procuram um neurologista no consultório tem alguma queixa de esquecimento e não é por Alzheimer, é por outras causas que tem tratamento, às vezes, né? Uma ansiedade, às vezes depressão, problema de sono, tá? Estresse, que nós podemos indicar um tratamento e melhorar essa queixa do paciente. Então, se você tem alguma queixa de memória e tem alguma preocupação, não deixe de procurar para a gente poder esclarecer o que está acontecendo e poder te ajudar.